Olá, amados irmãos e irmãs, hoje, dia 24 de setembro, a igreja nos convida, nesta quinta-feira da 25ª semana do tempo comum, a abrir o nosso coração e, atentos à palavra que se encontra na primeira leitura hoje do livro do Eclesiastes, ter a certeza de que nosso coração está centrado naquilo que é verdadeiro e não é passageiro. Por isso, iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, então, como falava no início, aqui nós não tivemos a oportunidade de ler então a primeira leitura, mas a primeira leitura está, depois com o tempo procure, no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículos de 2 a 11, e fala sobretudo desta realidade, vaidade das vaidades. Diz o Eclesiastes, tudo é vaidade. Tudo é fugaz, passageiro, diante desta vida, quando nós não temos o coração que repousa verdadeiramente em Deus. Inquieto se encontra o nosso coração, diz Santo Agostinho, enquanto não repousa em Deus. Portanto, amados irmãos e irmãs, a palavra de hoje nos convida a isto. Nos convida a ter consciência de que somente Deus é suficiente em nossa vida. Santa Teresa d'Ávila diz: nada te perturbe, nada te atormente, te amedronte. Tudo passa, só Deus não muda. Mas, no mundo marcado por tantas inconstâncias, nós muitas vezes podemos nos encontrar nessa situação ou encontramos pessoas que não centram o seu coração no Senhor. Vivem apegadas às coisas passageiras. E assim, nós também nos colocamos como Herodes, que pergunta: quem é este homem? Herodes procurava ver Jesus, mas, na verdade, não tinha intuito nenhum de conhecê-lo. Ficava curioso por aquilo que os outros falavam, mas perceba o que diz a palavra. Quando ele ouviu falar que João tinha ressuscitado dos mortos, ele mesmo diz: mas eu mandei matar João. A vida estava diante deste homem, a vida se encontra diante de nós e muitas vezes nós não a reconhecemos, nós não abrimos o nosso coração. Portanto, amados irmãos e irmãs, muito mais do que procurar ver Jesus, que o nosso coração se abra a conhecê-lo verdadeiramente. Ele que é razão de nossa vida, palavra viva encarnada, evangelho vivo entre nós, para que assim, com toda certeza em nossa vida, possamos reconhecer que sem Deus, verdadeiramente, não somos nada. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, e que a sua palavra abra o nosso coração ao verdadeiro conhecimento do amor e da graça de Deus em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.